Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Amém? Como prometido, da última vez que eu ministrei a palavra, eu comecei falando sobre Juízes e eu prometi para a igreja que iríamos desvendar o enigma de Sansão. Amém? Então, se você perdeu a primeira palavra, é fácil. Você entra no YouTube, vai lá no canal Comunidade Evangélica Geração Eleita e procura lá sobre o Sansão e você vai achar a primeira parte. Amém? E aí agora nós vamos concluir então aquela palavra. Aleluia! Fala para o seu irmão, fala, se prepara. Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Amém. Juízes no capítulo 16. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 23. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, os líderes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo Sansão. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, disseram: Manda vir Sansão para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o puseram em pé às colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas centrais, sobre os quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais os que matou na sua morte, dos que o que matara em vida. Então seus irmãos e toda a família do seu pai desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel durante 20 anos. Amém? Glória a Deus. Nós acabamos de ler na palavra de Deus o final da vida de Sansão. E quando nós olhamos para o que nós acabamos de ler aqui, eu posso concluir com uma frase, e eu acredito que você vai concordar comigo: é que não precisava ter sido assim o final de Sansão. Amém? Glória a Deus. Existe algo na sua vida que às vezes você olha e fala assim: não precisava ter sido assim. Podia ter sido diferente. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para produzir cura no nosso coração em relação a estas frustrações. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque nós olhamos para a vida de Sansão e havia uma expectativa muito grande sobre ele.
Porque ele era nazireu desde o ventre da mãe. Que nós aprendemos na última ministração que nazireu era alguém consagrado ao Senhor. De uma maneira muito específica. Amém? E ele tinha sido separado para um propósito. Qual que era o propósito da vida dele? Libertar Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então todos olhavam para Sansão e tinham nele uma grande expectativa. Assim como eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você olhou para algo ou para alguém e disse: agora vai. O negócio vai acontecer. Mas aí de repente começa a dar tudo ao contrário daquilo que você esperava. E você olha e diz: não precisava ter sido assim. Sansão poderia ter sido o melhor juiz que Israel teve. Porque a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 13, no versículo 25, que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E nós sabemos que no Antigo Testamento, pouquíssimos foram os homens que tiveram o privilégio disso. Do Espírito Santo vir e se apoderar deles. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós olhamos para a vida de Sansão, para o final da vida dele, e nós balançamos a cabeça e dizemos: não precisava ter sido assim. Amém? E aí nós podemos então olhar para a vida dele e dizer: peraí, então tem algo que ele fez que eu posso aprender com os erros dele. Amém? Não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Eu posso fazer diferente. Aleluia! E o Senhor vai nos ensinar isso nessa noite. E nós olhamos para a vida de Sansão e podemos ver que os pilares da vida dele foram ruindo de pouco a pouco. Muitos olham para Dalila e falam assim: nossa, a Dalila que era a mulher amaldiçoada. A Dalila que era o problema da vida do Sansão. Mas as pessoas que dizem isso é porque não conhecem toda a história da vida do Sansão. Porque se nós formos olhar, nós podemos ver que a Dalila, ela foi só a última gota que faltava. Sabe quando a taça já está cheia e falta só uma gotinha para ela transbordar? Não é assim, gente? A Dalila foi só aquela gotinha que estava faltando para a taça do Sansão transbordar. E os pilares da vida dele foram ruindo de pouco a pouco. Quais foram esses pilares que foram ruindo? Eu vou falar de 4, existem muitos, mas eu vou falar de 4. Amém? E o primeiro pilar que nós vemos na vida de Sansão, que ruiu, é que ele se apaixonou pelo seu próprio inimigo. Ele se apaixonou por aquilo que o inimigo podia oferecer para ele. Diga assim comigo: misericórdia. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele faz isso até hoje. Satanás sabe das promessas que Deus te fez. E aí sabe o que ele faz? Ele vem te oferecendo algo muito parecido, para que você tenha a sensação de que você já está vivendo a promessa de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aleluia! Então tudo aquilo que virá da parte de Deus para você não te acrescentará dores, diferente do que o inimigo te oferece. Vamos ler então o que aconteceu com Sansão no capítulo 14, a partir do versículo 1. A palavra de Deus vai dizer assim: desceu Sansão a Tímina
E viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Aqui ainda não era Dalila, viu, gente? Estão prestando atenção? Então ele viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, tomai-a para mim por mulher. Seu pai e sua mãe, porém, responderam: não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo esse povo? Há motivo para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Seu pai e sua mãe, porém, não sabiam que isso vinha do Senhor, e que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha o versículo 5. Desceu Sansão com seu pai e a sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, de repente, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai, nem a sua mãe contou o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou muito. Depois de muitos dias, quando voltou para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes também e eles comeram. Mas não lhes contou que pegara o mel do corpo do leão. Descendo seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os moços. Quando os moradores do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Amados, o que nós vemos aqui? Um homem totalmente obstinado pela sua própria vontade. E nós aprendemos na última vez que o pastor ministrou aqui a respeito da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E só tem uma vontade para ser feita na nossa vida, ou a nossa, ou a de Deus. Amém? Só que nós olhamos para a vida de Sansão e vemos o que? Um homem de coração obstinado. Se apaixonou pelo próprio inimigo dele. Os pais quiseram orientá-lo, mas ele disse: não, eu quero é essa. Meu Deus, quantas pessoas nos dias de hoje a gente vê assim. Aí elas quebram a cara, aí fala assim: pastora, mas eu orei. Aí eu pergunto assim: mas como que você orou? Eu falei assim: Deus abençoa a minha vontade. Senhor, a minha vontade é essa. Senhor, será que o Senhor pode abençoar a minha vontade? Gente, nós precisamos decidir na nossa vida. Amém? Porque tem gente que o negócio dá errado, aí ele fala: não, mas foi da vontade de Deus. Mas espera aí, quem que decidiu aquilo? Nós precisamos ter autorresponsabilidade sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo 5, diz que Sansão desceu a Tímina. Nós entendemos então que a cidade onde ele morava era um pouco mais acima.
E era necessário descer. Mas espiritualmente falando, Sansão não desceu apenas fisicamente, mas também desceu espiritualmente. Sabe o que significa isso? Que é muito fácil eu saber se algo vem de Deus ou não para a minha vida. Se algo vem de Deus para mim, não será necessário que eu desça espiritualmente para usufruir daquilo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É simples. Eu estou num relacionamento, eu entro num relacionamento e começo a dizer: Deus, esse relacionamento é de Deus. E aí é só você parar para pensar, se esse relacionamento fizer com que você abandone a tua santidade, que você abandone o Deus que você serve, não tem como ser de Deus. Então é você quem tem que fazer aquele relacionamento ser de Deus. De que forma? Não descendo, mas subindo. Aleluia. É disso que eu estou falando, irmão e irmã. Então tudo aquilo que vai querer que você desça o seu nível espiritual para você usufruir de algo, não é de Deus para você. Porque aquilo que é de Deus para você vai te elevar o nível. Você vai ficar mais santo, você vai ficar mais abençoado, você vai ficar mais perto da presença de Deus. E nós percebemos isso claramente na vida de Sansão. Por quê? Porque ao descer para Tímina, por onde que ele passou, igreja? Por onde? Fala para mim, me ajuda a pregar aqui hoje à noite. Eu estou nervosa, então me ajuda. Por onde que Sansão tinha que passar para chegar a Tímina? Por uma vinha. E quando a mãe dele recebeu a notícia de que Sansão seria nazireu, lá no capítulo 13, a Bíblia diz que ele não podia nem tocar no produto da videira. Então significava que para ele se casar com aquela mulher, ele estava beirando o precipício da sua vida espiritual. Tome cuidado com as coisas que fazem você beirar o precipício da sua vida espiritual. Porque a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque tem gente que se acha crentão demais. Tem gente que se acha santarrão demais. E ele diz: comigo isso não vai acontecer. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque para o diabo dar uma rasteira em alguém, não demora muito. Então, se você começar a observar e perceber que se aproxima de um precipício da sua vida espiritual que vai comprometer a sua fé, meu irmão e minha irmã, não fica esperando para ver no que vai dar, não. Faz igual José, lá na casa do Potifar, ó, vaza fora. Amém? E aí o que nós percebemos aqui? Que o segundo pilar que ruiu da vida de Sansão é que ele começou a usar os dons que Deus tinha dado para ele em seu benefício próprio. Porque ele tinha sido chamado para destruir os filisteus. E qual que foi o primeiro inimigo que ele destruiu? Um leão novo, um filhote de leão. O filhote de leão era filisteu, gente? Não. E o filhote de leão só apareceu para ele por quê? Porque ele estava andando num lugar perigoso. Então existem problemas na vida de pessoas que estão vindo porque elas estão andando em lugares perigosos. Elas estão com pessoas, elas estão se aproximando de pessoas que são pessoas perigosas para a sua fé.
Ainda bem que ele matou o leão enquanto ele ainda estava filhote. Porque não é porque é filhote que deixou de ser leão. O problema às vezes começa pequeno. E aí você olha e fala, não tem nada a ver isso aqui. É só uma vez. Mas aí o problema é filhote, mas ele cresce. Então ele só encontrou o filhote de leão porque ele estava andando por um caminho para realizar os seus próprios desejos e vontade. Meu irmão e minha irmã, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você é cristão, Cristo, ele é o centro da sua vida. Todas as coisas vão acontecer na sua vida girando em torno disso. Não existe uma vida paralela. Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou para a igreja, eu tenho minha vida com Jesus. Aí eu saio da igreja, meu trabalho é meu trabalho. Meus amigos são meus amigos. Os lugares que eu frequento é outra história. Mas eu tenho Jesus no meu coração. Não é assim que funciona. É Cristo no centro. E tudo na minha vida gira em torno disso. Amém? Glória a Deus. O terceiro pilar que estava ruindo na vida de Sansão é que a palavra de Deus diz que ele dominou Israel, ele governou Israel por 20 anos. Mas ele não dava conta de governar a si mesmo. Ele governou um povo, ele liderou um povo, mas ele não dava conta de liderar a si mesmo. E quantas pessoas nós vemos assim, principalmente nessa geração de hoje, que estufa o peito e abre a boca e enche a boca para dizer, eu não levo desaforo para casa, eu falo tudo o que eu penso, porque eu sou assim, e quem quiser me aceitar vai ter que ser assim. E o Espírito Santo com domínio próprio ficou aonde? No bolso? Meu Deus, gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você tem o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Não é aquele que pensa que é filho de Deus, não, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E nós vemos na vida de Sansão alguém totalmente impossível, com um impulso à flor da pele. Tudo que ele queria, ele tinha que ter. A mulher que ele queria, ele tinha que ter. Se alguém contrariasse ele já ficava irado. Versículo 19. E irou-se, acendeu a ira dele. No capítulo 14. Porque alguém contrariou ele. Então, amados, nós precisamos começar a colocar o domínio próprio para funcionar na nossa vida. Porque se temos o Espírito Santo de Deus, precisamos ter o domínio próprio. Não é tudo que você tem que revidar. Não é tudo que você tem que ir para as redes sociais e desabafar lá. Tem crente que tem a rede social como psicólogo terapeuta dele. Acontece um trem que ele não gostou, ele já vai lá e vomita tudo no Facebook, nos status do WhatsApp e fica ali. Aí ele joga para todo mundo, né? Quem pegar, pegou. Gente, tem vezes que eu olho aquilo ali, eu sei que é para mim, o que eu faço? Nada. Eu vou fazer o quê? Eu tenho mais coisas na minha vida interessantes para me preocupar do que com isso. É simples assim. Amém? E o quarto e último, para a gente poder entrar no enigma, é que ele não priorizou o seu voto e a sua aliança com Deus. Ele tinha um voto, ele tinha uma aliança com Deus. Mas isso não era a prioridade da vida dele. Tanto é que
no versículo 8, nós vemos aqui, do capítulo 14, que depois de alguns dias, quando voltou para se casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Esse saiu do caminho, gente, é literalmente se desviar. Aquele já estava desviado. E ele saiu para ver o corpo do leão morto, por quê? Porque ele se achava o cross. Ele se achava o bichão doido. O ungidão. Ele falou, rapaz, se eu acabei com aquele leão, sozinho, rasgando ele no meio, eu vou lá ver o que aconteceu com aquele leão. Mas ele, como nazireu, podia se aproximar de algum cadáver, gente? Ele não podia nem se aproximar, mas ele já estava tão desviado, que quando ele olha para o mel, a boca dele enche d'água. Você consegue imaginar isso? Um mel num cadáver de leão, e alguém sente desejo, vontade de comer aquele mel. E foi exatamente isso que ele fez. Catou aquele mel e saiu comendo. E para acabar, ele ainda vai dar para o pai e para a mãe. Sem falar da onde tinha vindo aquele mel. Por isso, toma cuidado com as coisas que te oferecem. Não recebe nada na tua casa sem você orar. Amém. Pastora, mas eu sei, a pessoa é crente. Você não sabe a origem daquilo, de onde que saiu aquilo. Então ora. A palavra de Deus diz que tudo pelo poder da oração é santificado. Amém? Mas Sansão era um juiz. Logo, o natural seria que ele soubesse julgar as coisas, sim ou não? Mas ele olha para um cadáver de leão, olha para um mel que está ali e julga que aquele mel é bom para ele. Não é porque é doce, agradável, que é bom para mim. Tem coisa, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisa que Deus vai pedir especificamente para você não fazer. Sabia disso? Vai ter mulher que Deus vai pedir para ela: não quero que você pinte a unha. Aí ela vai questionar Deus, mas toda mulher, até a pastora lá com a unha pintada. Mas Deus está falando para você. Entende? Então você precisa analisar a sua vida, porque tem coisa que Deus vai pedir para você não fazer. Amém? Glória a Deus. E aí, ao comer aquele mel e se achar o bambambam da parada, ele decide então fazer ali um jantar. E notem que ele não podia beber bebida forte, nem vinho, sim ou não? Mas ele resolve dar um banquete, ou seja, eu não bebo, mas vou pagar para todo mundo beber aqui hoje. Se falou com você, só fala assim, ai, aleluia. Gente, o que não é bom para mim. Eu lembro, sabe o que eu lembro? Quando eu me converti, vou contar aqui uma história para vocês. Quando eu me converti, eu amava Laura Pausini, amava. Eu tinha músicas estrangeiras, eu gostava muito. E na minha adolescência, eu era apaixonada por aquele grupo chamado Menudo. Quem é que conhece? Isso. E aí, eu era apaixonada, né, pelo Rick Martin. Nossa, meu Deus. Não sabia de nada, inocente. E aí, um dia, meu negão maravilhoso foi na minha casa
E eu ainda era bem novinha, convertida mesmo. E eu comecei a conversar com ele como se aquilo fosse o máximo, né? Olha aqui os discos. Eu tinha disco, gente, era disco na época. Olha os discos que eu tenho aqui, todos originais. Porque naquela época, comprar um disco original não era para qualquer um, não. E aí eu derramei meus discos originais assim em cima da mesa. Olha aqui, todos esses discos que eu tenho e tal. Aí ele, bem com essa cara dele assim, olhou para mim e falou: o que você quer com isso? E aí ele falou assim para mim: você sabia que essa música aqui do Menudo, ó, ela foi consagrada a Satanás? E eu falei assim: hã? Tá viajando? É. Essa música aqui, ó, Não Se Reprima, ela foi consagrada para eles fazerem muito sucesso. Aí eu falei: haha, me prova isso então. Aí ele falou: então vamos lá, pega lá o disco. Aí colocou na vitrola. E ele começou a fazer um negócio que é rodar o disco ao contrário. E gente, sem mentira nenhuma, sabe o que eu ouvia na música? Satanás vive, Satanás vive, Satanás vive. Bem naquele refrãozinho do não se reprima, não se reprima. E eu arrepiei meu corpo inteirinho assim. Eu falei: misericórdia. E eu falei: não, faz isso aí de novo. Aí ele fez. Aí na hora eu falei assim pra ele, eu falei: então me dá aí que eu vou dar esse CD, esse disco para uma amiga minha, ela gosta muito dos Menudo. Aí ele falou assim pra mim: não, o que é maldição pra você, não passa pra outra pessoa não. Joga fora. Queima. E eu com a dor no meu coração, né, porque eu era nova convertida ainda, quebrei o disco assim chorando. Mas glória a Deus que eu fui liberta. Honra e glória no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, amados, olha o que Sansão está fazendo. Não, eu não bebo, mas vou pagar para geral. Aí juntou 30 caras lá, começaram a banquetear. E aí, no banquete, ele propõe um enigma. E o enigma era o quê? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Eles tinham 7 dias para descobrir o enigma. Chegou no 4º dia, eles não sabiam o que fazer, porque ele não tinha contado para ninguém da experiência que ele tinha tido. Como que as pessoas iam saber daquilo? Que ele estava falando do leão. Mas aí eles pressionaram a mulher dele lá, a mulher dele contou, abriu o coração lá e deu ruim para ele, descobriram o enigma dele, que ele estava falando do leão. Mas para nós, amados, para nós, o que significa isso? Eu quero falar rapidinho. O que significa esse enigma? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Perceba que nas duas frases está falando de algo que se extrai. Sim ou não, gente? Me ajuda a pregar aí para eu terminar logo. Aleluia. E aí, eu ouvi algo esses dias, na pregação da Aline, muito interessante. Ela disse assim: para ter suco de laranja, a gente tem que espremer a laranja. Então, se espreme a laranja, sai o suco de laranja. Amém? E aí, se espreme o crente, sai o que dele? Se espremer você, o que sai de você? Palavrão, reclamação, ofensa, ira, murmuração. Eu lembro também, pastor Laércio, que foi meu discipulador, bem no início mesmo da minha caminhada cristã. E eu me lembro que um dia, ele discipulando a gente, falando sobre palavras que saem da nossa boca. E ele falou assim, minha filha, a partir de agora que você tem Jesus, você não pode mais xingar. E eu falei para ele: não? Ele falou: não. Aí eu falei: pastor, mas e agora? Ele falou: não, minha filha, eu vou te dar uma dica. Você está andando pela casa, trupicou, meteu o seu dedão
na quina da cama. Sobe aquela dor, assim, aquela ira. Vem na hora aquele palavrão assim na sua boca. Aí você lembra de Jesus. E você fala assim, ai, pudim. Mas não xinga mais. Eu nunca mais esqueci isso, gente. Tem mais de 20 anos isso. Glória a Deus. E você também não vai mais esquecer. Amém? Mas o que eu entendo sobre o comedor saiu comida? Amados, só pode pregar quem come a palavra de Deus. Só tem o que pregar quem come da palavra de Deus. E a minha vida e a sua vida, a nossa vida como estilo de vida é uma pregação para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? O nosso estilo de vida é uma pregação para as pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, vamos abrir comigo lá? Ezequiel capítulo 2. Quem for achando, diga amém. Quem for achando, diga aleluia. Ezequiel capítulo 2. A partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim: quanto a ti, porém, ao filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e encha o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era na minha boca doce como mel. Gente, presta atenção. Sansão achou bom pegar o mel de um cadáver. Mas a palavra de Deus está dizendo que o que Deus ofereceu para o profeta Ezequiel comer era um livro, era um rolo, que continha nele o quê? Suspiros, lamentações e ais. Mas aquilo que vem de Deus, mesmo que seja aparentemente ruim, a hora que nós decidimos comer, na nossa boca tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Amados, o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós nesta noite? Que você tem que comer aquilo que Deus está te dando para comer. Porque nós estamos vivendo uma geração que hoje faz assim: põe a mesa para comer. Aí a criança chega lá e fala: não tem nada para comer? Eu não gosto disso. Meu filho lá em casa não gosta disso, vai ficar sem comer. Porque o que tem para comer é isso. E tem muito crente hoje que está fazendo assim com Deus. Ah, Deus, eu não quero ouvir essa palavra. Não estou a fim de comer isso hoje. E Deus está falando: vai ter que comer o que eu te der. Vai ter que comer do que eu te dou. Amém? Porque é isso que vai te sustentar no dia mau. Não é o skinny, o danoninho que a criança come que sustenta ela no dia que ela está doente. Você já imaginou? Para pensar um pouquinho. Você convida alguém para ir na sua casa. Você faz aquela mesa de café da tarde, porque eu particularmente amo o café da tarde. Fica a dica aí para alguém que quiser me convidar, tá? Você prepara aquela mesa de café da tarde.
Aí a pessoa chega lá na sua casa, senta, aí ela pega assim o negócio que está servido, e ela faz assim, ó. É feito do quê? Você tem vontade de fazer o quê com a criatura? E tem gente, tem crente que está fazendo assim diante da mesa do Senhor. Deus está servindo um banquete para ele. E ele está falando: essa rabada aí eu não como não, Deus. Esse angu, não. Meu filho, minha filha, aprende a comer o que Deus colocar na mesa. Porque você vai precisar desse alimento. Você só vai conseguir alimentar os outros se você comer da mesa do Senhor. Então do comedor sai comida. Daquele que come aquilo que o Senhor libera para ele comer. Amém? E aí o segundo enigma é: do forte saiu doçura. Quando você pensa em alguém forte, você espera que dele saia força. Quando é que do forte sai a doçura, gente? Sabe quando? Quando aquele que se diz forte decide suportar os fracos. Não é todo mundo que vai agir como você quer que eles ajam com você. Por que você está ficando irritado com isso? Por que você está querendo arrancar os cabelos lá no teu trabalho? Porque os povos não fazem aquilo que devia ser feito. Por quê? Se a Bíblia diz: vós que sois fortes, suportai os fracos. Eu não aguento mais esse marido. Essa mulher. Essa mulher. Lembra dessa palavra. Se você se considera forte, então aprende a suportar os fracos. Então do forte sai doçura quando ele decide perdoar e pedir perdão. Amém? E se você é cristão e não pratica esse princípio, você ainda não aprendeu nada sobre cristianismo. Porque a palavra de Deus diz que para sermos perdoados pelo Pai, nós precisamos perdoar os outros. Não é isso que a tua Bíblia diz? É o que a minha Bíblia diz. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22 a 26. Amém? Amados, sabe por que você não pode ter medo da comida que te é oferecida aqui nesse altar? Porque o pastor dessa igreja, ele é verdadeiramente um homem de Deus. E eu estou falando isso, gente, porque de todos, tirando Deus, eu sou a pessoa que mais conhece ele. E ele é um homem de Deus, não é porque ele é perfeito não, porque ele erra muito. Porque perfeito no nosso relacionamento sou eu. Há um estudo comprovado que para um casamento dar certo, só pode ter um perfeito. Então aí, nós já decidimos que sou eu, no caso. Então não é porque ele é perfeito, mas todas as vezes que ele erra, todas as vezes, ele pede perdão. E todas as vezes que eu erro com ele, ele me perdoa. Perdoa, né, amor? Perdoou, né? Ah, tá bom então. Então, amados, do forte tem que sair doçura. Porque fraco é aquele que guarda mágoa. Fraco é aquele que fica remoendo. Sabe?
Ele vai dormir pensando na resposta que ele vai dar quando ele encontrar aquela pessoa. Então, Deus está falando para mim e para você. Eu quero te fazer forte. Porque eu quero que de você saia doçura. Sabe por quê? Porque Deus não quer olhar para mim e para você e dizer a mesma coisa que nós dizemos acerca da vida de Sansão. Não precisava ter sido assim. Deus não quer olhar para você e dizer, não precisava ter sido assim. Ele quer olhar para nós e dizer, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós precisamos aprender a perdoar. E o que é perdoar, gente? Desistir de cobrar uma dívida. Deixar a pessoa ir. Amém? E eu quero ler com vocês para a gente encerrar Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Glória a Deus. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando aqui, amados? As ofensas, elas têm tamanhos e proporções diferentes. Vocês concordam comigo? Quem pisa no seu pé te ofende um tanto diferente de quem te trai. Vocês concordam comigo? Então as ofensas têm tamanho e dimensões diferentes. Pedro, querendo se colocar numa situação assim confortável, ele vai dizer: Jesus, quantas vezes? Fala aí para nós. 7 vezes? Tá bom, né, Jesus? 7 vezes, ó. Se alguém errar comigo 7 vezes num dia, já tá, ó, top eu perdoar ela. O que o senhor acha? E aí Jesus vem e fala: não, é 70 vezes 7. Não porque Jesus queria colocar uma quantidade de vezes, mas é porque Jesus queria que os discípulos aprendessem que eles seriam capazes de perdoar as ofensas, independente do tamanho delas. Poderiam ser ofensas pequenas, como ofensas grandes. Eles seriam capazes de perdoar aquela pessoa. Porque isso é viver o cristianismo. Isso é viver a palavra de Deus. Amém? Eu queria contar um testemunho de um vídeo que eu assisti. Procura aí na internet. Na internet tem, no YouTube. Quando um serial killer foi desmontado diante do júri. Aconteceu lá nos Estados Unidos. Um homem que matou mais de 90 mulheres. E ele foi a júri popular. Foi colocado lá numa cadeira no meio de todo mundo. E aí, os parentes das vítimas chegavam diante dele com a boca espumando de raiva. Alguns diziam assim: eu quero que você morra da pior forma possível. Outros diziam assim: você merece ir para o inferno. E todas as vezes que os parentes dessas pessoas chegavam diante dele com essa posição, sabe qual que era a atitude dele? Ele ria. Ele esnobava. Ele fazia cara de desprezo, se achando o máximo. Mas aí de repente chegou um senhor, de cabelo branco assim,
E ele falou assim: eu tenho muitos motivos para odiar você, porque você matou a minha filha. Mas hoje, eu não posso chegar aqui e fazer algo que vai ofender o meu Senhor. E eu quero te dizer que eu te perdoo. E o vídeo, a hora que mostra aquele homem que aparentemente estava todo cheio de si, desmoronando, chorando igual criança. Isso é o poder do perdão. Então não tem ofensa grande demais que aquele que é cristão, parecido com Cristo, não possa perdoar. Para que a nossa vida não seja como a de Sansão, ter um fim que não precisava ter sido assim. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Não precisava ter sido assim, mas você pode fazer diferente a partir de agora. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Você não precisava estar nessa situação, mas já que você chegou até essa situação, decide hoje mudar o destino e o rumo dessa história. Para de andar na beira do precipício. Decide se arrepender, se consertar. Decide renovar o teu coração diante do Senhor.